tudo bem? Meu nome é Gilberto. Eu queria começar aqui com vocês aí. A gente começa falando um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre nós aqui rapidinho, tá? Depois vamos falar um pouquinho sobre processos, né? Um pouquinho contextualizar, e depois a gente entrar no cenário da indústria farmacêutica, né? Vou fazer uma demonstração para você de uma solução, né, para a indústria farmacêutica, e no final a gente conclui aqui falando um pouquinho sobre a plataforma que a gente utilizou para fazer essa demonstração para vocês, dessa solução, tá bom? Então vamos começar aqui, né, falando um pouquinho, nos apresentando, né? Acho que a Microsoft dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece, obviamente, uma marca mundialmente conhecida, né? Nós somos a K2M Soluções. A K2M Soluções é uma parceira Microsoft, uma parceira Gold da Microsoft, e parceira certificada da Nintex. Aliás, o único parceiro certificado da Nintex, no caso da Nintex, é o nível mais alto de parceria. A Nintex é também um parceiro Microsoft e um desenvolvedor, uma empresa desenvolvedora de softwares que fica localizada lá nos arredores de Seattle, assim como a Microsoft, né? Eles desenvolvem soluções, né, uma plataforma muito robusta para BPA, para Business Process Automation, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, toda essa plataforma que a gente está utilizando aqui, a plataforma da Nintex, é uma plataforma, obviamente, baseada em cima de tecnologias Microsoft, e a K2M é o parceiro da Microsoft e da Nintex aqui no Brasil, que representa a Nintex e tem a capacidade não só de vender a plataforma para vocês, mas também fazer as implementações para os nossos clientes, tá? Na plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre processos, né? Essa frase do William Edwards Deming, o Deming é um estudioso, aí, um pensador de negócios, né? Ele descreveu muito bem aí, colocou muito bem que se você não consegue descrever aquilo que você está fazendo, né, como um processo, você não sabe o que está fazendo, né? Na verdade, né, se a gente não entender aquilo que a gente está fazendo dentro de um processo, porque hoje em dia dentro das empresas tudo obedece a um processo, né? Então o processo é algo fundamental, né, dentro desse contexto. E a questão da excelência nos processos, de fato, é um diferencial de negócio, né? Por que é um diferencial de negócio? Quando a gente pensa em qualquer certificação de qualidade, né, um ISO 9000, por exemplo, a certificação de qualidade, ela avalia o quê, né? Ela avalia processo. Se o seu processo está documentado, se o seu processo está sendo executado de acordo com o que ele está documentado, né? Se você tem evidências que ele está sendo executado, né? E não avaliando a qualidade final do produto, mas sim sobre o processo que você está executando, né? Por quê? Porque se você está executando de forma consistente os seus processos, significa que você está entregando de forma consistente sempre aquele serviço ou aquele produto que você entrega, né? E isso é diferencial de negócio, porque a percepção final do nosso cliente de consistência, de qualidade, é que faz esse diferencial, né, de negócio. A gente fica muito satisfeito quando a gente recebe um serviço de qualidade e a gente percebe que está tudo pensado, né, previamente, já foi tudo pensado para que a gente possa receber o melhor serviço, né? Então, agora, olhando sobre o que se fala muito hoje em dia, que é a questão da transformação digital, né, pessoal? Transformação digital, né, está se falando muito sobre este último estágio, né, que é quando a gente começa a criar novos modelos de negócio utilizando tecnologias, né? Mas para que a gente chegue em criar novos modelos de negócio, obviamente que a gente precisa digitalizar o nosso negócio, né? Em inglês tem dois termos que eles usam aqui, o digitization e o digitalization, né? Porque, na verdade, a gente falando sobre, né, o primeiro estágio, onde a gente transforma tudo aquilo que é analógico para digital, né, é aquela coisa
é o que a gente já pratica normalmente no nosso dia a dia, né? Na medida em que, por exemplo, a gente digitaliza um papel, um documento, né, e transfere esse documento para alguém através de um e-mail, você digitalizou esse processo, né? Só que você não automatizou o processo, né? Ainda ele exige uma orquestração de pessoas, então a gente entende que é um processo ainda manual, né? Então a digitalização, ela ocorre, né, quando a gente passa a automatizar, né, o que é digital, automatizar este processo, né? Então o primeiro estágio de uma transformação digital, né, de fato, é quando a gente digitalizou o nosso processo, né? Então, na hora que ele está automatizado, né, então ele não depende mais tanto de pessoas para orquestrar. Claro que pessoas vão interagir com o processo em pontos eventuais, mas ele está automatizado, ele está integrado, toda a cadeia, o acesso a sistemas, a geração de documentos, tudo isso está dentro de um processo que está automatizado. A gente vai ver isso funcionando. Somente a partir desta automatização de processos é que a gente consegue, né, tendo os nossos processos todos automatizados, a gente consegue criar novos produtos, novos modelos de negócio, né, que aí é em cima da tecnologia, e aí o que a gente chama de transformação digital. Então, para a gente chegar nesse estágio de transformação digital, a gente precisa passar pela automação de processos, e aí, tendo uma plataforma de automação de processos, a gente consegue criar também novos modelos de negócio, tá, gente? Então, por outro lado, assim, se a gente olhar, né, e aí não sou eu que estou dizendo, né, uma pesquisa da McKinsey, mostra que 68% dos processos ainda permanecem altamente manuais, isso dentro das empresas, né? Parece, né, incrível, mas é fato, ou seja, muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nas empresas, ainda é manual. Manual, que eu quero dizer é, eu preciso entrar nesse sistema, digitar alguma coisa, pegar algum dado, colocar numa planilha, né, trabalhar esse dado e tal, mandar essa planilha para alguém, né, ou criar um documento no Word e mandar esse documento para alguém, para que alguém aprove, ou alguém revise, e aí, a partir daí, isso manda para uma entidade externa da empresa e tudo mais. Então, todos esses processos ainda são considerados manuais, né? Então, depende muito das pessoas e, obviamente, que isso, né, aumenta muito o tempo e depende de que as pessoas executem os seus trabalhos no dia a dia de forma consistente, né? Que nem sempre é fato, né? As pessoas saem de férias, as pessoas ficam doentes ou coisas desse tipo, né? Então, para que a gente mantenha a consistência, né, uma pessoa sai da empresa, a memória se perde. Então, para que o processo permaneça consistente, ele precisa estar automatizado. Agora, por que as empresas não estão automatizando os processos, né? Tem uma série de fatores, né? A gente pode começar por esses fatores mais simples aqui, que né, ou seja, quando a gente olha o nível de complexidade do processo de negócio, né? Os processos mais simples, obviamente que causam menor impacto no negócio, mas eu diria que em quantidade eles são grandes também, né? As pessoas não têm poder para fazê-los, ou seja, elas não conseguem sozinhas automatizar os seus próprios processos de negócio. Por exemplo, se eu quiser criar um alerta para eu saber quando eu tenho que efetivamente, por exemplo, faturar algum serviço que foi feito, né? Ou criar um alerta para eu lembrar de determinada data, esse tipo de coisa. Claro, na agenda você consegue, mas coisas mais sofisticadas, um pouquinho mais sofisticadas, que você tem que consultar um dado num sistema e criar um alerta, por exemplo, você não consegue fazer sozinho, né? Por quê? Porque não tem uma plataforma que te permita fazer isso. A TI não disponibiliza isso, você depende da área de TI. A área de TI, infelizmente, está, obviamente, focada, infelizmente ou felizmente, né? Está focada naquilo que é core business da empresa, né? Em digitalizar tudo que é core business, mas os processos mais simples que estão ali, não, deixa o pessoal vai tocando ali, tudo bem, né? Existem processos já num nível mais sofisticado, que envolvem, por exemplo, várias áreas da empresa e que continuam sendo manuais, né? A gente pega esse processo, né, pega um contrato, manda lá para o jurídico revisa,
o jurídico manda, né, para o cliente revisa, volta, não sei o quê. É um processo, né? É um processo que está manual, né? Uma revisão de uma proposta, né? Uma pesquisa, né? Ou seja, a gente está fazendo uma compilação de resultados de uma pesquisa de um medicamento, tudo isso, né, são processos que têm uma complexidade, porque envolve vários atores inclusive externos da nossa organização, e a gente não tem visibilidade da amplitude desse processo, né? Então, esse é um outro ponto que a gente também não consegue, além da questão de não ter poder, a gente não tem visibilidade da amplitude do processo, né? E, por fim, processos extremamente complexos, né? Esses processos aqui são difíceis de implementar, porque envolvem vários sistemas, aí eu tenho que integrar com o sistema, então tem que codificar, tem que programar, desenvolver um software que vai fazer essa integração com diversos sistemas e tal, então ele é muito mais complexo, requer, né, alta codificação e muitas vezes isso não é feito, tá? Então, os principais fatores que a McKinsey entende que as empresas ainda não conseguem transformar digitalmente suas operações de negócio, né, passa por aí, tá, gente? Então, né, a gente abordou aí essa questão de processos, vamos olhar no contexto da indústria farmacêutica, que obviamente é o nosso tema de hoje aqui, falar sobre indústria farmacêutica. Então, falando sobre indústria farmacêutica, né, as indústrias farmacêuticas hoje enfrentam tremendas pressões competitivas, né, existem muitos laboratórios de vários países, todos eles competem mundialmente, né? E, por outro lado, muita questão regulatória, né? Toda essa parte de análise regulatória, claro, faz parte da indústria, né? E isso, mas gera um overhead muito grande em cima dos nossos negócios, né? A gente precisa se submeter a essas análises regulatórias, e isso faz com que isso gere muita questão de overhead do nosso negócio. Para isso, a gente precisa de uma solução, uma abordagem unificada para prover as soluções de negócio, tá? Então, é disso que a gente vai falar, né? Quais os principais desafios aí? Claro, redução de custo no desenvolvimento de medicamentos, né? Isso existe sempre uma pressão, né? O processo, o ciclo de desenvolvimento de um novo produto, de um novo medicamento, ele é longo, né? Então, o tempo do ciclo, né? Esse tempo do ciclo, se a gente consegue reduzi-lo, ou seja, cada pedacinho de tempo que a gente conseguir economizar nesse processo, né, certamente a gente vai chegar mais rápido no mercado, tá certo? Os clientes também cada vez mais exigentes, né, ou seja, existe, né, a expectativa, né, dos médicos e, obviamente, dos pacientes por produtos farmacêuticos que sejam mais inovadores e, obviamente, que esperando que o preço seja competitivo, que seja um preço acessível, né? Então, isso é um outro fator, né? Outro ponto importante são as patentes, né? As patentes são muitas vezes daquelas drogas que são blockbuster, aquelas drogas que vendem muito, que são existentes e as patentes estão expirando, né? Então, é um domínio de mercado que se perde. Como é que a gente cria novos produtos para substituir aquelas que já, né, que já são um sucesso, né? Por outro lado, cada vez mais a regulamentação é mais rígida e tem o seu motivo de ser, né? Então, a gente precisa se submeter a essa questão da regulamentação, né? Existe também uma lacuna, né, entre o que as pessoas fazem, os sistemas que elas usam e os processos. Não existe uma camada que consegue, né, integrar tudo isso, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa entender, ou seja, como é que a gente consegue, né, integrar, né, o que as pessoas estão fazendo, os sistemas que elas utilizam, os sistemas que existem, né, e que muitas vezes não estão conseguindo, né, automatizar tudo aquilo que se é necessário, e os processos que estão, né, que deveriam ser a cola disso tudo, tá certo? Muito bem. Só que o processo está em todas as áreas da empresa, né? A gente fala de fluxos de trabalho, né? Cada processo pode ter N fluxos de trabalho, né, que passam por diversas pessoas, né, que utilizam vários formulários, né, e as pressões regulatórias estão aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, que tipos de processos que
podem existir, né? Então, por exemplo, né, a gente manter conformidade com órgãos regulatórios, né, por exemplo, um relato de farmacovigilância, né, a gente precisa, em algum momento, submeter isso ao órgão regulatório, né, ou diversos órgãos regulatórios. Né? Como é que isso flui? Né? Ciclos para controle de qualidade dos produtos, né? Rastreamento dos testes clínicos. Como é que a gente cria produtos, né? Como é que é o nosso processo de desenvolvimento de produtos, né? Aqui, o desenvolvimento de produtos, e como é que a gente prepara, por exemplo, toda a parte de material de marketing, né? Como é que a gente, de novo, material de marketing também é submetido à questão regulatória, né? Bulas, submetido também à questão regulatória, tudo isso precisa estar dentro da conformidade para que a gente possa ir, e isso passa por diversas etapas, né? O ambiente de pesquisa, né, ser colaborativo, ou seja, de que forma que a gente consegue fazer com que a pesquisa e desenvolvimento de produtos seja integrada, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, de forma rápida, né? Outro ponto que a gente vê muito, que é um cliente que a gente tem, na verdade, clientes nesse segmento, né? Obviamente por isso que a gente está falando sobre isso, e aí um dos aspectos muito sensíveis é a questão da cadeia de suprimentos, né? São múltiplos fornecedores, um nível de complexidade alto, de necessidades de insumos para a nossa produção, e como é que a gente consegue integrar a nossa cadeia de suprimentos dentro do nosso fluxo de trabalho. Tudo isso tendo uma plataforma de processos e que a gente consiga obter retorno sobre esse investimento que vai fazer em cima dessa plataforma de processos. Legal, pessoal. Mas antes da gente analisar como é que a automação de processos pode ajudar as organizações, é importante a gente olhar e entender, né, como que é a cadeia de valor farmacêutica, né? Então, falando sobre a cadeia de valor, começando aqui por baixo, né, dos processos de apoio, os processos de apoio, né? Claro, toda empresa tem a área de recursos humanos, a área de TI, a área administrativa, e esses processos de apoio são fundamentais, obviamente, né? E esse processo de apoio tem processos, né? Ou seja, essas áreas de apoio têm uma série de processos, né? Então, recursos humanos, por exemplo, né? O onboarding de novos funcionários, né? Um processo de viagem, um processo de solicitação aí no administrativo de reembolso de despesas, na área de TI, uma solicitação de equipamento, uma solicitação de um suporte, uma solicitação de uma correção de um sistema. Quer dizer, tem uma série de processos de um novo usuário dentro do sistema. Tudo isso são processos que passam por diversas pessoas, em diversas alçadas, tem documentos envolvidos, né? Por exemplo, no onboarding de recursos humanos tem uma série de documentos envolvidos, de contrato de trabalho e tudo mais, tá? Que está dentro de um processo, né? Beleza. Bom, subindo um pouquinho mais aqui na cadeia de valor aqui, né? Temos a gestão da cadeia de suprimentos, né? Que vão, como eu estava falando, da parte de fornecedores de materiais, tá? A parte de compras, né? Aqui nesse ponto, só para tentar exemplificar, a K2M já fornece para alguns clientes nesse segmento, tá? Tem um grande laboratório aí italiano que é cliente nosso, a gente fez toda a automação do processo de suprimentos dele, né, da cadeia de suprimentos, né, começando principalmente pela parte de compras, né? Claro, a manufatura já é algo, né, que é automatizado de fato, né, mas a manufatura requer uma série de insumos que ela demanda para a área de compras, e a área de compras tem que buscar nos seus fornecedores esses insumos para que possam ser produzidos aqueles medicamentos e cosméticos, né? Então, essa cadeia de suprimentos, né, que vai desde a área de compras até a distribuição de produtos, né, que interage também com os distribuidores dos produtos, né, uma vez que a gente finalizou, tudo isso é fundamental, né? Tem um outro cliente nosso, um grande laboratório americano aí, que hoje a gente está trabalhando na implementação de uma série de processos e a gente detectou que hoje ele tem uma perda de cerca de 3 milhões de dólares por ano
com pedidos errados, né? Ou seja, o distribuidor faz o pedido e quando ele chega para a área de manufatura, ele está errado, né? Quando ele é entregue e é perdido, né? Então, você vê que existe muito problema no processo, né? Como é que esse processo é executado para que aconteça isso, esses erros aconteçam, né? Isso, né, certamente, se você implementar uma solução que garanta essa questão dos pedidos, né, esse é um outro ponto, né? Existe um outro também cliente nosso, que é um fornecedor de materiais cirúrgicos, que ele também, a gente está fazendo essa parte de implementação de integração, né, que vai desde da solução da proposta para um pedido, né? Como é que esse processo flui implementado dentro de um processo automatizado, tá, gente? Falando sobre a gestão comercial, né, isso que eu estava falando agora, das vendas, né, este cliente nosso, que é um fornecedor grande aí de material cirúrgico e de próteses, esse tipo de coisa, imagina a variedade e a quantidade de materiais que esse fabricante dispõe, né? Ou seja, né, cada parafusinho é uma coisa diferente da outra, né, dentro desse segmento, né? Então você imagina qual a complexidade do processo de vendas dele. Qual a complexidade, por exemplo, de materiais de marketing, de composição de materiais de marketing. Tem um outro laboratório suíço, cliente nosso, que, né, tem uma série de materiais de marketing que precisam ser, obviamente, revisados de acordo não só com a questão, né, comercial e marketing, mas também sobre a questão regulatória, né, para que você possa fazer qualquer tipo de ação de marketing junto a médicos, junto o que você pode falar para o paciente, o que você pode falar para o médico e que ações de marketing você vai fazer junto aos seus pontos de venda, as farmácias, né? Essa gestão aqui, por exemplo, de campanhas de marketing, aquele outro laboratório que é cliente nosso americano, depois no final eu vou falar um pouco alguns nomes de alguns clientes nossos que já utilizam essa plataforma, tá, gente? E aí vocês vão poder fazer a conexão do que eu estou falando aqui. Existem todo um processo de composição da campanha de marketing que você vai atuar junto com a rede de drogarias para poder né, fazer a promoção do seu produto lá no ponto de venda, né? Como é que você vai trabalhar incentivo, como é que vai ser a campanha, qual, né, o tipo de demonstração do produto, esse tipo de coisa, né, dentro da rede de drogarias. Isso tudo passa por um processo dentro da empresa e que pode ser muito agilizado para que não se perca o time to market aqui, né? Legal. Opa, voltando. Falando sobre a pesquisa e desenvolvimento também, obviamente, aqui eu diria bastante sensível à questão de processos, tá? Então, pesquisadores, né, que são os atores externos, os pacientes pesquisados, né, as organizações de pesquisa contratadas, né, os pesquisadores, né, que interagem com a área de pesquisa e desenvolvimento, né, e que existem processos que passam por aqui até a submissão regulatória, né, de segurança dos medicamentos, né. Tudo isso passa por um processo e muitas vezes tem que ser aprovado pela autoridade regulatória e volta para cá, né, para que você possa seguir, para que o ciclo de vida do produto venha para que ele possa ser comercializado, né, não só comercializado, mas também uma vez produzido e depois comercializado, né. Legal, e por fim aqui, obviamente, toda a questão da gestão estratégica, né, que interage com os stakeholders. Muitos dos laboratórios, né, das indústrias farmacêuticas no Brasil são subsidiárias, muitas vezes, de empresas no exterior, né, e os stakeholders, né, que estão fora do Brasil, como é que os processos financeiros e os processos da gestão estratégica corporativa interagem com os diversos stakeholders, tá, gente? Então, aqui eu não quero chover muito no molhado, eu sei que vocês são da indústria, conhecem, né? A gente, como consultor, obviamente não é o
o expert no assunto, vocês são os experts no assunto. De fato, a gente fala o que a gente está observando, né, nos nossos clientes, né, e isso, obviamente, baseado também né, no aprofundamento do conhecimento das necessidades de negócio de cada segmento de indústria que a gente atua, e a gente está falando de indústria farmacêutica, então a gente se aprofunda no conhecimento do negócio para que a gente possa entregar a melhor solução, né, como empresa de consultoria. Um exemplo de um processo que a gente pode citar aqui seria um processo de testes clínicos, né, muitas vezes baseado em papel, né, então, né, você tem aqui desde do gerente do projeto de testes clínicos aqui, né, um departamento financeiro, os sistemas internos, sistemas externos, né, então você tem aqui os diversos sistemas, né, o sistema de gerenciamento dos testes clínicos, né, que seria esse sistema, então tem um sistema para isso, legal, mas tem um sistema externo aqui que captura dados eletrônicos, né, uma série de outros sistemas externos que podem ser utilizados, né, por exemplo, um sistema de gerenciamento de laboratório, né. Então, todos os sistemas, uma vez que o gerente de projetos clínicos precisa fazer um registro de atividades, ele precisa ir em 2 sistemas, por exemplo, né. Ele recebe papéis e ele precisa fazer esse registro nos sistemas, né, checar o progresso, né, então esse progresso, por exemplo, você está capturando dados, né, que estão sendo digitalizados, colocados no sistema, confirmar testes de laboratório, então ele vai verificar dentro do sistema do laboratório, e aí esse processo vai acontecendo, né, vai gerando papel e vai sendo orquestrado de forma manual por essa pessoa ou por várias pessoas, né, até, por exemplo, chegar no departamento financeiro para ser feito o pagamento, e aí ele acessa o sistema de ERP da empresa para poder processar esse pagamento, né? Então, por que isso aqui a gente não consegue, de alguma forma, automatizar e ganhar tempo aqui nessa execução disso tudo, tá? A gente vai ver isso como funciona. A solução, né, que a gente está falando até agora é a automação do processo, né? Uma solução que vai permitir que esteja, né, obviamente, que se esteja em conformidade com as regulações de mercado, né, e otimize o retorno sobre o investimento, né? Por exemplo, automatizando, simplificando o gerenciamento de processos de ensaios clínicos, né, reduzir o time to market, né, o tempo de comercialização, minimizando riscos aí e erros, né, que podem acontecer ao longo desse processo, né, garantir a conformidade normativa, sem, né, gerar overhead sobre a empresa, sem aumento de custo, né, porque a gente tem que ter sempre um monte de gente preocupado com essa questão da conformidade normativa. Agora, se você tiver isso em regras dentro do seu processo, você está garantindo essa conformidade normativa. Mas a conformidade normativa muda o tempo todo. Muda, evolui, com certeza. E a plataforma que você vai estar utilizando, ela precisa ser flexível o suficiente para que você possa, né, evoluir junto com a mudança de normas ou a mudança de regras de negócio que você precisa para ter essa agilidade de negócio, tá? Então, como é que a gente consegue ter uma ferramenta em que a gente consiga mudar rapidamente, sem depender de um programador, de um desenvolvedor de software, que vá lá e mude aquela regra dentro do sistema? A gente vai ver, é fácil, tá, gente? Precisão nos registros e processos, né, e levar os medicamentos mais rápido para o mercado, gerenciar projetos, garantir qualidade, tudo isso, né, uma solução de automação de processos é o que a gente está falando aqui, né? Mas a gente está falando muito aqui, né, o que seria, né, a plataforma que a gente está falando, né? A ideia é ser uma plataforma que seja visual, onde simplesmente eu arrasto e solto as ações do meu processo e possa automatizar isso de forma muito rápida, tá? A gente vai ver isso como que se dá, tá? E a gente poder também monitorar como está o andamento dos nossos processos, tá? Para que a gente possa otimizar os nossos processos, né? A gente verificar, por exemplo, gargalos, né, e poder otimizar qual o processo que demora mais tempo, em qual parte do processo ele está parado, né, quais são os fluxos de trabalho mais utilizados,
né? Então você poder otimizar os seus processos. Muito bem, né? Então, só para resumir o que eu estou falando dessa plataforma, e a gente vai ver agora, tá? Prometo para vocês, no próximo slide a gente já vai começar a ver isso funcionando, tá, gente? A ideia é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho que permita com que a gente tenha formulários eletrônicos construídos de forma muito rápida e simples, tá? Aplicativos móveis também sem programação, tá? Ou seja, eu posso interagir com os fluxos de trabalho através de qualquer tipo de dispositivo, meu celular, tá? Integração, a parte de workflow, né, de fluxo de trabalho avançado, ou seja, com lógica bastante complexa, que a gente consiga orquestrar múltiplos caminhos que podem andar de forma paralela ou um caminho chamando o outro, quer dizer, a gente vai ver tudo isso, né? Poder gerar documentos, né, os documentos integrados no nosso fluxo de trabalho, né? A integração com assinaturas digitais também é outro ponto fundamental, né? Ou seja, hoje em dia, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né, a assinatura digital é um ponto que vem sendo bastante requerido, né, porque ninguém tem mais condição de imprimir um contrato, uma proposta ou qualquer outro tipo de documento, né, um laudo e assinar fisicamente, né? Então, por que não usar assinatura digital? Conectores e extensões para integrar com qualquer tipo de sistema, literalmente, né? Temos um monte de sistema legado, um monte de sistemas de back-end na nossa empresa, e como é que a gente integra tudo isso de forma simples, sem construir código, sem desenvolver software, tá, gente? E extrair todos os dados desses processos que estão sendo executados, para que a gente possa fazer análises, tá? Análises para otimização, análises que vão ajudar na tomada de decisões. Legal, prometi para vocês. Vamos partir agora para ver como que tudo isso se dá, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês um cenário comum, né? Claro que aqui é um cenário fictício, tá, gente? Não é um cenário real, que a gente imaginou só para ilustrar como seria. Cada empresa tem a sua forma de tratar um relato de farmacovigilância, né? Claro. Mas tem alguns pontos importantes que precisam ser cumpridos, né? Durante esse processo, tá? É claro, se a gente entrar hoje em qualquer site de um grande laboratório, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google, vocês vão ver que, né, todos eles têm alguma forma de fazer um relato de farmacovigilância, né? Coisas assim como essa aqui. Vamos ver, como é que relata um evento adverso, né? Então, tem aqui as instruções de como fazer isso, tipicamente são processos burocráticos e a gente muitas vezes vê que os médicos acabam não fazendo, né? Os profissionais de saúde, o médico, o dentista, qualquer um que seja o responsável por prescrever aquela medicação, não faz porque acha difícil, né? Ou acha penoso, né? E deveria ser feito muito mais, né? Com a quantidade de medicamentos que existem no mercado e quantidade de uso de medicação, ele deveria ser feito, né? A gente está vendo aqui um processo que ele começa digital, ou seja, né, existe todo um preenchimento de um formulário digital e aí ele se torna analógico de novo, né? O cara imprime e manda aqui por fax, né? Beleza, e aí, o que acontece com aquele fax quando ele chega lá dentro dessa empresa, né? Como que é o processo que ele vai chegar na agência regulatória, né? De alguma forma, né? Se ele for, né, revisado e tudo mais, tá? Então, eu tenho aqui, né, um formulário que eu criei, eu diria para vocês, em menos de 15 minutos, esse formulário, tá? Literalmente, é bastante simples criar um formulário como esse, que pode estar disponível no website da sua empresa ou dentro de um aplicativo móvel, tá? Assim, você pode embedar ele no seu aplicativo móvel ou no teu website. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó.
Pronto, ó, ele virou um site responsivo, né? Então aqui já para um iPhone, por exemplo, como é que ele se comporta dentro do iPhone, né? Então você vê que essa capacidade não tem programação alguma, tá, gente? Isso foi feito, a gente vai ver de forma muito fácil, simplesmente arrastando e soltando. Eu vou preencher aqui com os meus dados, né? Claro que eu não sou dermatologista, mas é só para a gente ilustrar. E aqui eu estou fazendo o papel do profissional de saúde, né? E o meu e-mail pessoal aqui é o e-mail, está simulando o e-mail do profissional de saúde, do médico, tá? Então, eu vou dizer qual que é o tipo de conselho, né? Qual a UF do conselho, vou colocar aqui, ó, qual que é o número do registro aqui, que ele tem. Então, vamos atentar aqui que o número aqui é 999 e tal. Prestem atenção nesses dados aqui, tá, gente? A gente vai ver como é que isso aqui se transforma dentro do fluxo de trabalho, tá? Aqui eu tenho a possibilidade de ou arrastar arquivos, ou pegar aqui uma imagem da minha carteirinha aqui do Conselho Federal de Medicina, coloquei aqui para dentro do formulário e vou mandar, legal. Só para, obviamente, exemplificar, então aqui o João da Silva é o nosso paciente, né? Ele nasceu de 2000, gênero masculino. Qual que é o medicamento? Vou colocar aqui uma pomada XPTO, legal. O número do lote, 1, 2, 3, 4, 5. Ela é indicada para assadura, legal, né? Quando começou o tratamento? Ele começou dia 10/2/2020, tá, ainda está em tratamento. Quando que começou o evento adverso? Ele começou dia 20/2/2020, ainda está apresentando sintoma. Qual que é o sintoma? Irritação e bolhas na pele, qualquer coisa, né? Beleza. Eu vou autorizar aqui o contato para obter informações complementares. Se ele tentar enviar a solicitação, ele vai dizer, olha, ele precisa certificar que a informação é verdadeira, né? E aqui eu coleto também uma assinatura aqui qualquer, tá? Coleto a assinatura. Essa solução de assinatura é uma assinatura física, que a gente está vendo, apesar de digitalizada, mas é uma assinatura física, não é uma assinatura digital, legal. Outro detalhe que a gente está vendo aqui, esse formulário ele é protegido aqui por reCAPTCHA. O que significa isso? Significa que ele fica protegido para que a gente não tenha nenhum robô que fique preenchendo e mandando isso aqui de forma constante, né, inundando o nosso processo, tá? Então, se eu tentar fazer o envio, ele vai perguntar aqui para mim, né, isso aqui um robô não consegue resolver, né? Então, onde tem imagem de carro, legal, acho que não tem carro, verificar, faltou aqui, pronto. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o upload do arquivo, aqui talvez demore um pouquinho, tá, gente, que o meu link aqui, eu estou fazendo a transmissão de casa, né, todo mundo está em casa, né, então ele vai pegar esse documento, está fazendo o upload desse documento, né, para os sistemas internos da empresa. Dentro da nossa empresa, nós temos nossos sistemas, né? Eu vou ter um sistema onde eu vou fazer um registro daquele relato. Então, eu estou usando aqui um Salesforce, né? Onde eu registro todos os casos. E estou usando, né, um local de armazenamento de arquivos que chama Box, né? Poderia ser um Google Drive, poderia ser um SharePoint, poderia ser um OneDrive ou um servidor de arquivos qualquer, onde eu poderia criar pastas aqui por processos, né? Eu tenho uma série de pastas aqui, né? E por acaso ele já criou aqui, ó, dentro do meu Salesforce o processo que a gente acabou de criar, ó, está preenchido aqui, ó, Gilberto, especialidade dermatologia, o registro no conselho, meu telefone celular e tal, criou o relato de farmacovigilância dentro do sistema. E ele está aqui no estágio de novo, criou esse relato com o protocolo 1101. Esse protocolo 1101, ele já criou também uma pasta relativa ao 1101, e dentro da pasta ele colocou
aquele documento que a gente anexou. Legal? Muito bom. Né? Enquanto a gente está falando aqui, o que ele fez? Ele pegou tudo isso, criou e mandou para alguém dentro da... antes disso, ele deve ter... Ele enviou aqui, né? Ainda não... enviou aqui, ó. Enviou aqui uma confirmação para o médico, dizendo, olha, obrigado por relatar o caso. Né? O protocolo é tal, use esse número caso você queira nos contatar, tá certo? Porque a gente possa saber do que você está falando. Então, se ele ligar lá, a pessoa vai acessar o Salesforce lá, vai ver lá que tem um caso relatado lá, já sabe qual é o protocolo. Legal. E aqui tem todos os dados que ele, né, uma parte dos dados que ele preencheu aqui no formulário. Né? Dentro da empresa, aqui no meu e-mail corporativo, chegou também um e-mail, né, dizendo, olha, por gentileza, revise o relato fornecido, verifique se atende os critérios e tal. Então, chegou aqui, tem o cartão aqui do médico, né, do CRM, e ele tem um link aqui para que ele acesse o processo e preencha as informações que ele está revisando. Né? Então, ele vai olhar o que o médico preencheu lá, né, a data de nascimento, o gênero, a pomada e tal, aqui, né, o telefone celular, legal. Ele pode escolher se ele quer enviar aos órgãos reguladores ou ele quer pedir dados adicionais. Veja como o formulário é dinâmico, tá? Esse formulário foi criado, legal. E aí ele fala assim, olha, por gentileza, forneça um exame de sangue. Tá. Ok? Legal. Então, ele vai enviar isso aqui, né? Então, o sistema vai acontecer o quê? O sistema vai notificar agora o nosso médico, dizendo, olha, preciso disso, tá? Então, daqui a pouco ele chega aqui. Antes disso também, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o sistema que estava aqui em novo e vai colocar já em working, ou seja, já está em trabalho, já está em análise este processo. Né? Legal, chegou aqui já, ó, dados adicionais necessários para o médico. Por gentileza, envie cópia dos exames realizados, suporta um relato tal, não sei o quê, e aí ele vai verificar o que está sendo necessário e vai anexar o exame. Né? Então ele vai clicar aqui, todos os formulários foram criados com o processo, então ele pode desistir ou enviar, ele vai selecionar aqui o exame. Vamos pegar aqui. Cadê os exames? Aqui, temos um exame aqui, exames laboratoriais, legal, né? Colocar o exame aqui e submeter. Novamente, o que vai acontecer? O exame laboratorial vai para dentro da pasta do processo, né, dentro do box, né? Teoricamente, ele deveria já, de alguma forma, chegar aqui nessa pasta, né, e alguém poderia revisá-lo e tal. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês que aqui dentro eu tenho também um template, né, um template feito em Word, ou seja, isso aqui eu peguei lá no site da CVS, tá? Um documento Word normal, que estava disponível. O que eu fiz aqui? Eu só tagueei aqui com umas tags que são geradas. Eu dou só um copy-paste aqui para dentro do documento, que é onde eu quero que seja preenchido. Vejam que tem aqui, ó, o nome do medicamento, a data de início do uso. Eu não preenchi tudo, né, claro, só para exemplificar aqui a reação, a data de início da reação, né. Coloquei aqui também os dados do notificador, aquela assinatura do notificador eu coloquei aqui, ó, para a gente ver, né, os dados do notificador aqui, e aqui embaixo, onde vão cair o documento do médico e o exame. Né? Então, esse é o modelo do documento. Tá? Então, o sistema agora vai fazer o quê? Ele vai pegar esse documento Word, né, preencher esse documento, né, gerar ele em formato PDF, colocar ele aqui na pasta,
e mandar de volta lá para o médico, no nosso exemplo, ó, já gerou aqui, tá, em PDF, e deve ter mandado já lá para o nosso médico, já mandou, já chegou aqui, o formulário preenchido em PDF, ou seja, ele pegou aquele Word, gerou um PDF, tá aqui, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor, legal, tá aqui, ó, o João da Silva, 1/1/2000, masculino, a pomada, a data de início do uso, né, irritação e bolhas na pele, a data de início de reação, e aqui a assinatura, o documento e também os exames que a gente anexou, ok? Gerou tudo isso, legal, montado bonitinho os documentos, dentro de um único documento, né? Mandou para o médico vai revisar, ó, veja se está tudo ok, né? Aqui eu poderia ter mais um status aqui de está errado, né? Ou ele pode desistir ou está correto, mas aqui... E aqui ele não precisa novamente clicar, entrar no formulário, dizer se está correto, não, ele simplesmente responde para a gente que está correto, tá? E envia. Feito isso, né, uma vez que ele respondeu, ele vai aqui dentro do nosso Salesforce pegar esse processo que está aqui e vai fechar, tá? Ele demora um pouquinho mais porque ele vai esperar a resposta, ele fica aguardando e roda periodicamente para verificar, tá? Enquanto a gente olha aqui, a gente pode ver dentro da ferramenta, que você veja que é uma ferramenta totalmente web, ou seja, pelo navegador, o processo que está aqui rodando, né? Ou seja, quem cria o processo consegue usar esta ferramenta para criar o processo. Aqui, todos os passos que passou o nosso fluxo de trabalho, em que horário, veja que esse horário que a gente está trabalhando aqui, legal, e ele já encerrou o protocolo no Salesforce, aqui já está dizendo, então se a gente entrar aqui e dar um refresh, legal, já veio parar aqui, tá? O nosso relato. Então finalizou o nosso processo. Para a gente ver como isso foi feito dentro da ferramenta, tá? Temos aqui eu vou editar o processo que está aqui criado, tá? Então ele vai carregar um designer aqui para a gente ver como que é o processo, tá? Então, aquela história da gente arrastar a caixinha e colocar aqui, tá? E configurar cada uma das caixinhas. Então tem a primeira caixinha, que é o evento inicial, que é um formulário, mas poderia ser um formulário externo, poderia ser um outro sistema, poderia ser um processo que roda periodicamente, por exemplo, roda todo dia e verifica alguma coisa, poderia ser várias formas de iniciar. Nesse caso, o nosso processo iniciou por um preenchimento de formulário, poderia ser um formulário autenticado dentro da nossa empresa, que está dentro de um sistema, que só as pessoas da empresa podem utilizar, né? Veja o formulário que vocês viram lá, né, que eu preenchi, e que, se eu quiser colocar, por exemplo, um campo adicional, basta eu arrastar ele aqui, colocar onde eu quero, né, e configurá-lo, né? Então, vem aqui, ó, opção 1, dou uma vírgula, opção 2, né, dou o nome aqui que eu quero, pronto, tá aqui, criado um novo campo, tá? Poderia ser um campo de vários tipos aqui, poderia ser um campo, se eu tiver no meu celular, quiser pegar a geolocalização do usuário, por exemplo, ou fazer uma leitura de um código de barras, também ele tem aqui a possibilidade, ó, eu colocar aqui um leitor de código de barras, tá? Então tem várias possibilidades da gente criar esse formulário dentro da ferramenta, tá? Eu vou fechar sem salvar, e vou voltar aqui, desculpa, continua. Vou voltar para o nosso fluxo de trabalho, aqui todos os eventos que aconteceram, né? Então, por exemplo, o registro dentro do Salesforce, ele foi feito aqui, ó, os campos que a gente preencheu, né? Legal. Tudo isso de forma bastante simples, basta eu arrastar, por exemplo, se eu quiser enviar uma notificação, um e-mail, eu arrasto, coloco aqui, digo qual que é, para quem que eu vou mandar o e-mail,
Então, por exemplo, se eu quiser pegar o e-mail que ele preencheu lá no formulário, eu pego no evento inicial, pego aqui o evento do e-mail e coloco o e-mail aqui. Legal. Aqui no campo eu posso colocar o que eu quiser, por exemplo, se eu quiser colocar o conselho, se eu quiser colocar, né, o número do registro aqui no corpo do e-mail e assim por diante, tá? Se eu tiver capturado um arquivo, eu coloco ele aqui, né? Beleza. Então, para você fazer a configuração de cada um dos eventos, é tão simples quanto isso. A gente tem aqui, como eu falei para vocês, um workflow avançado, ou seja, onde a gente tem possibilidade de ter regras bastante complexas. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui como é que esse fluxo está criado, né? Então o fluxo vem, né? Ele vem por este caminho, ou seja, ele manda esse e-mail aqui, eu coloquei agora, né? Deixa eu tirar. Ele cria o registro no Salesforce, recupera o protocolo do Salesforce, pega os documentos, cria a pasta no box, armazena a imagem dentro do CRM do médico, envia um e-mail para o profissional de saúde, e aí a seleção de estágios ele começa por este estágio aqui eu digo como é que é a ordem dos estágios. Então ele analisa o caso, vai para dados adicionais necessários e revisão funcional, são os 3 estágios, mas ele começa pelo analisa caso. Beleza, então ele vem para cá, analisa caso, tá? Então ele altera a fase do protocolo no Salesforce, solicita exames para o profissional de saúde, aqui ó, quando ele criou a atividade, né? E se ele enviar, se ele simplesmente o profissional dentro do laboratório, né, verificar que ele pode mandar direto, ele vai para a revisão final, senão ele pode pedir dados adicionais necessários para o médico. Que se ele pedir dados adicionais, ele vem para cá, o médico vai capturar os exames aqui, armazenar no box e ir para a revisão final, ou se desistir, sai do fluxo. E aqui vai para a revisão final, tá? Então, gera o documento para a CVS lá. Então, aquele documento que eu mostrei para vocês, né? Aqui é onde eu gero as tags. Então, por exemplo, para eu poder ir lá e colar no meu documento Word, né? Então, eu venho aqui e vejo lá, eu quero o nome do médico, está aqui, ó. Eu dou um copy, pronto, colo no documento, está feito o tagueamento do documento, tá? Aqui eu estou dizendo onde está o template do documento. Eu posso ter templates aí, posso ter até 50 templates que geram um único PDF. Digamos que eu tenho um documento com várias laudas, é uma pesquisa, né, de um medicamento e tal, e que eu posso gerar vários documentos e juntá-los, né? Ou, dependendo da lógica, em algum momento ele junta algum tipo de documento, em outra lógica ele junta outros tipos de documentos, tá? Ele pode gerar, com 5 templates, ele pode gerar PDFs separados, ou ele pode gerar no próprio tipo de arquivo original. Então, se for um Word, ele gera um Word, se for um PowerPoint, ele gera um PowerPoint, se for um Excel, ele gera um Excel, né, e assim por diante. Eu posso gerar de um Excel para PDF, de um PowerPoint para PDF, ou de um Word para PDF, tá? Então, tudo isso é possível dentro da ferramenta. Né? Depois ele definiu o nome do arquivo aqui, jogou na pasta, solicitou a aprovação no final aqui do profissional de saúde, né? E por fim, eu peguei e atualizei lá o registro no protocolo, lá, fechando o protocolo. Legal? Então, é tão simples quanto isso, a ferramenta para você fazer a configuração do seu fluxo de trabalho, tá, gente? É arrastar e soltar. Então, pense nisso para qualquer tipo de processo, o processo de compras, o processo, né, da sua cadeia de suprimentos, todos aqueles processos que a gente falou, é assim que faz. Cria o formulário, arrasta, gera documento, pede uma assinatura digital, integra com o sistema, tudo isso muito simples, tá, gente? Não tem programação aqui, é só criação de regras. Legal? Tá, a gente já está encaminhando aí para o final aí do tempo nosso. Então, só para a gente finalizar aqui, vamos ver aqui, né, o que a gente viu, o Nintex Process Cloud, ou seja, toda essa plataforma em nuvem, sem ter nada instalado localmente, tá? Então, para a gente fazer essa parte de planejamento, mapeamento, a gente não falou sobre isso hoje, tá? Quem tiver interesse.
a parte de automatização de formulários e aplicativos móveis, fluxos de trabalho e também robôs de RPA, robôs que fazem eventualmente a navegação num sistema onde eu não consiga fazer o acesso diretamente ao sistema pela API do sistema, eu consigo fazer com que ele simule um humano navegando dentro do sistema. Tá? Isso são os bots. Tá? Também a geração de documentos e assinaturas digitais, tá? Depois o monitoramento, a análise e melhorias. Aqui eu acabei não mostrando para vocês, dado o nosso tempo, só vou colocar na tela rapidinho para vocês verem. Todas as informações do fluxo são capturadas dentro da ferramenta e geram painéis que a gente pode utilizar para analisar, tá? Ou então eu posso puxar os dados para outra ferramenta externa para poder fazer a análise dos dados, tá? Essa aqui são dados de workflow, mas eu poderia pegar dados do processo também e colocar aqui, né? Então, por exemplo, valores que eu capturo ao longo do processo e tudo mais. Legal. E para finalizar, quer dizer, a Nintex é uma ferramenta que está em mais de 8.500 clientes, hoje chegamos já a 9.000 clientes quase. No segmento de saúde, aqui a gente vê clientes importantes, tá? 30% das Fortune 500 já utilizam a plataforma para padronizar como ferramenta de processos para milhares de processos por empresa, tá? Aqui no Brasil, a Caduzemo tem como clientes, né, Braskem, WEG, que tem, a Braskem tem mais de 3.000 processos, a WEG Motores tem mais de 6.000 processos, a gente tem Banco Bradesco, a gente tem Safra, a gente tem Becton Dickinson, a gente tem Fresenius Kabi, a gente tem Chiesi, tá? Que são clientes do segmento aí, trabalhando com o pessoal da Stryker, tá? Então, e aqui alguns clientes internacionais da Nintex, tá? A Abbott, a GSK, GlaxoSmithKline, Merck, AstraZeneca, são clientes muito importantes no segmento. Tem muito mais, tá? Você entrar no site da Nintex, você vai ver lá, tem Ferring Laboratórios, tá? Aqui são alguns exemplos de clientes que utilizam o Nintex como plataforma de automação de processos, pessoal, tá? Pessoal, finalizando aí, queria agradecer, né, saber se tem perguntas aí. Se alguém tem perguntas, a gente está disponível para responder as perguntas de vocês. O Felipe está de apoio com a gente aqui também. Estamos aqui. Qualquer dúvida que tiver adicional, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, mandar um e-mail. Vou deixar aqui na tela. Tem o meu e-mail também. Tá legal? Meu e-mail está aqui. Meu telefone celular. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, entre em contato. Tá ok? Pessoal, agradeço mais uma vez, né? E fiquem bem, todos aí em casa com saúde, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.